Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Giovanni Cirilo e quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 48 em diante, diz assim: À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo. E enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e a arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que a pedra ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Todos nós sabemos que esse gigante, o gigante Golias, ele estava enfrentando o povo de Israel, o exército de Israel, e ninguém se dispôs para lutar contra ele. Mas quando Davi chega nesse contexto, Davi se dispõe a lutar contra esse gigante. E todos nós sabemos que Davi saiu como vencedor. Davi derrotou esse gigante. Mas quais foram esses segredos? Quais são os segredos de Davi que o gigante desconhecia? O que o tornou o vencedor? Primeiro, número 1. E isso é o fundamental. Davi era um homem escolhido. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Eu quero ler aqui. Diz assim, somente a parte B. E este é o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Então, esse é o primeiro segredo. Para a gente vencer, para nós homens vencermos os gigantes, nós temos que ter a convicção de que nós somos chamados, que nós somos escolhidos. E Davi, essa é a primeira razão porque Davi venceu aquele gigante. Porque ele era escolhido, ele era o escolhido do Senhor para derrubar gigantes. Deixa eu dizer algo para você da parte de Deus. Você, eu, nós somos escolhidos pelo Senhor para derrubarmos gigantes. Então esse foi o primeiro segredo. Segundo segredo, Davi era cheio do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Assim, enquanto Davi estava com seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então, esse é o segundo segredo, porque Davi venceu aquele gigante, porque ele era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, quem é governado pelo Espírito Santo, vence gigantes. Você quer vencer os seus gigantes? Então, peça ajuda para o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me enche da tua presença. Eu preciso, Espírito Santo, de ti, da tua presença. Me ajuda, Espírito Santo. Sozinho, na força do meu braço, eu não vou vencer. Mas contigo, Espírito Santo, eu vou vencer todos os gigantes. A terceira razão por que Davi venceu Golias é porque ele tinha responsabilidade. Davi era responsável. Olha que interessante. 1 Samuel 17, 20, diz assim o texto: Assim Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães e os queijos, como Jessé mandou. Então olha só, Davi está debaixo de uma ordem, em obediência, ele foi levar comida para os seus irmãos, mas ele era responsável. Por quê? Porque ele cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. E ele deixa o quê? Ele deixa um pastor cuidando das ovelhas. Ele, em obediência, vai até o campo entregar alimento para os irmãos, mas ele não deixa as ovelhas desprotegidas. Não, ele deixa um pastor. Sabe o que mostra isso para mim, para você? Responsabilidade. Davi era um homem responsável. Davi era um homem que cuidava com zelo das ovelhas do seu pai. E olha que interessante, dentro dessa responsabilidade, Davi, ele foi fiel no pouco. Mateus 25, 21 diz: Se a gente é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor irá nos colocar. Davi, ele administrava com fidelidade as poucas ovelhas do seu pai. Então se a gente de fato quer derrubar os gigantes, nós temos que ser responsáveis. Não fuja das suas responsabilidades.
O gigante só foi vencido através da responsabilidade. Davi era um homem responsável. Foi para cima daquele gigante e ele venceu. O quarto segredo, por que Davi venceu o gigante Golias, é porque ele sabia a causa que ele estava defendendo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, na parte B. E eu quero ler, diz assim, ó. Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo? Vendo? Davi aqui sabia a causa que ele estava defendendo. Você sabe a causa que você está defendendo? Nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino. Nós defendemos uma causa nobre. Nós defendemos não a placa de uma igreja, mas o reino. O reino. Davi aqui estava defendendo uma causa nobre. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ele sabia perfeitamente a causa que ele estava defendendo. Quer vencer gigantes? Então nós temos que ter a convicção da causa que nós estamos defendendo. Nós não estamos defendendo a placa de uma igreja, nós estamos defendendo o reino do Senhor. Aleluia! Sexto segredo, por que Davi venceu o gigante Golias? Porque ele não deixou as pessoas negativas o influenciar. E eu quero ler 1 Samuel 17, 28. Olha só o que diz aqui o texto. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo por aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. O outro texto, 1 Samuel 17, 33, diz assim: Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só, tanto Eliabe, o irmão mais velho de Davi, quanto Saul, o rei Saul, nenhum dos dois apostavam em Davi. Eles tinham a derrota de Davi como certa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ser influenciado pelas pessoas negativas. Ouça a voz do Senhor. Ouça o chamado do Senhor. Nós somos escolhidos pelo Senhor para derrubar gigantes. Então não dê ouvidos aos pessimistas. Pessoas que não apoiavam a causa que Davi estava defendendo. As pessoas não entendiam que Davi era escolhido por Deus, que Davi já tinha vencido o leão, o urso, que Davi era o homem escolhido por Deus para derrubar aquele gigante. Então não deixe as pessoas negativas te influenciar. Sétimo, por que Davi venceu Golias? Porque Davi lutou com as armas que Deus havia lhe dado. Ele rejeitou as armaduras de Saul. 1 Samuel 17, 38. Diz assim: Saul deu então a Davi a sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-se, pois não estou acostumado, exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou numa bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. Lute com as armas espirituais que Deus tem te dado. Você é um intercessor? Então lute com essas armas. Você é um pregador da palavra? Então lute com essa arma que Deus te deu. Você é um adorador por excelência? Então lute com a sua arma de adoração. Não aceite a armadura de Saul na sua vida de forma nenhuma. Rejeite isso. Lute com as armas que o Senhor já colocou nas tuas mãos. Quando Moisés estava de frente do Mar Vermelho e o povo estava clamando a Deus, Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você, o que tem nas mãos? Ou seja, nós vamos usar aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos.
E oitava e o último segredo. Por que Davi venceu o gigante Golias? Porque ele foi para a guerra no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! 1 Samuel 17, 45. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, com uma lança, um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Então aqui está, aleluia, o segredo. Por que Davi venceu aquele gigante? E essa é a lição para mim e para você, homem. Nós precisamos entender que nós somos escolhidos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que ser pessoas responsáveis. A gente tem que saber a causa que nós estamos defendendo. Nós não podemos deixar as pessoas negativas nos influenciar. Nós temos que lutar com as armas que Deus já nos forneceu. E último, esse é o segredo maior. Vamos para a guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Esse que nunca perdeu uma batalha, esse Deus que nunca perdeu uma guerra, Ele vai nos conceder a vitória em nome de Jesus. Deus abençoe.